Salve, salve, rapaziada. Ótima noite a todos. Noite de terça-feira. E tirando as lives pós-jogos, né, Gustavo? Tá difícil essa dupla se reunir para fazer algum tipo de vídeo. Então, estou muito feliz. Essa dupla Caio e Gustavo está de volta. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu também estou muito feliz, sempre muito feliz de estar na sua companhia e principalmente para falar de futebol. Exatamente, sobre um finalista da Libertadores. Antes da gente falar da campanha do Fluminense, Gustavo, é uma resposta breve. Pelo menos eu não imaginava que o Fluminense seria finalista dessa Libertadores. Você imaginava? Também não imaginava, apesar do Fluminense estar numa crescente aí, né? O Fluminense sempre bateu na trave e acredito que para todos os favoritos para final dessa Libertadores, dentre os brasileiros, era Palmeiras e Flamengo, né? E o Fluminense surpreendeu aí. Surpreendeu todo mundo, exatamente. E antes de falar dessa campanha do Fluminense, que até o momento vem sendo muito boa, finalista da Libertadores, com grandes chances de conquistar o título inédito, vamos pagar as contas, né, Gustavo, do canal. Então, primeiro a gente vai falar da Quero Passagem. Tá chegando os feriados aí, quinta-feira tem um feriado. Você que não se organiza muito, deixa as coisas de última hora, quer uma dica para passagens de ônibus, vai para o litoral, vai para o interior. A Quero Passagem é a opção perfeita para você. É uma agência de turismo online, tudo você faz pelo seu computador e pelo seu celular, enfim, por onde você preferir. E a Quero Passagem ela tem a solução ideal para quem quer realizar viagens de ônibus por todo o Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, a Quero Passagem pode te ajudar. É um buscador online que trabalha com as melhores companhias de ônibus em atividade e oferecem uma série de serviços úteis que facilitam a sua vida na hora de viajar. E o principal, né, Gustavo? Principalmente eu e o Gustavo, a gente tenta poupar, tenta deixar a mãozinha fechada. E a Quero Passagem, ela tem os melhores preços e os melhores descontos do mercado. O link está na descrição, clica no link da Quero Passagem e aproveite aí os maiores descontos em passagens de ônibus. Eu peguei até alguns exemplos, Gustavo. Para ir para Opa! Curitiba de ônibus, tá Ah, R$ 34, se a pessoa Pô, quiser fechar hoje. barato demais. Inclusive pro torcedor, né, Caio? Que tem muito torcedor aqui para você quiser acompanhar o seu time lá no Couto Pereira, lá na Arena da Baixada, você pode comprar uma passagem para Curitiba. Perfeito. E ó, para o Rio de Janeiro, R$ 74. Também tá, quer ir para o Maracanã, né? Pensando no futebol. Aí, ó, Exato. tá barato. R$ 34, o Gustavo ele não gasta de Uber para ir para casa da namorada dele. É verdade, é Ó, verdade. dá pra ele ir pra Arena da Baixada ver um jogo do Atlético Paranaense em vez de ver a namorada. Aí a gente tem que ver o que ele prefere, né? Você vê um jogo do São É, Paulo ou ver a namorada. tem que Eu ver não qual vou a perguntar consequência pra ele pior, né? responder. Mas enfim, só para vocês terem uma noção dos descontos e dos preços super acessíveis da Quero Passagem. Além disso, tem facilidade no pagamento. Você paga um valor desse de R$ 74, consegue parcelar em até 12 vezes. Pode usar cartão de crédito, débito, Pix, transferência bancária, boleto, enfim, é a opção perfeita para vocês, não é mesmo, Gustavo? É isso aí, muito bom. Eu mesmo já vou entrar lá no site e ver se tem uma passagem mais em conta pro final de ano, que eu gastei demais, né? Então, eu quero passagem vai me ajudar. Exatamente. Então vamos falar agora do Fluminense, Gustavo, e no final do vídeo tem outro recadinho aí para quem está acompanhando, mas a gente deixa para o final do vídeo e para quem gosta de futebol uma dica perfeita também, Gustavo. Bora. Fluminense, Fluminense que é uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro, dispensa comentários, né, Gustavo? Só que eu fiquei surpreso com uma informação. É Hum. a Para mim é apenas, tá? É apenas a nona participação do Fluminense em Libertadores. É pouco, né? Eu imaginava que o Fluminense tinha mais participações de Libertadores. É pouco, mas acho que a resposta para isso é que, para quem é leite com pera, aí já foi muito mais difícil se classificar para a Libertadores, né? Hoje, a Libertadores a gente vê aí, vai virar G7, G8, quase G10, aí vai 10 clubes lá, pelo menos para a pré-Libertadores, e até alguns anos atrás iam 4 clubes e o futebol brasileiro sempre foi muito disputado, né? Então, é interessante mesmo ver esse retrospecto do Fluminense.
E com 9 disputas em Libertadores é a segunda final. É uma média muito Média muito interessante. boa, muito boa. O Corinthians tem quantas finais, Caio? Eu não tô Não, eu tava. querendo. O Corinthians tem uma, e sem dúvida alguma o Corinthians tem muito mais Libertadores no currículo que o próprio Fluminense. Sim, até porque só de Brasileirão o Muito Corinthians mais, eu tem. acho que não é uma falta de Não, respeito, mas eu acho que tem mais. não, tem mais com certeza. Só de Brasileirão o Corinthians já tem 7, de Copa do Brasil 3 e já É, passou. então, já Só de passou. título, não tô contando nem G4. Exato. Então, é uma média boa ali, só para arredondar, a cada 4 Libertadores que o Fluminense disputa, chega em uma final. Então, eu considero uma boa Boa média. média. Falta o título, né? A primeira final acabou É, perdendo, agora tem a segunda oportunidade aí de conquistar a América, né, Gustavo? exatamente. É, como você falou, né, a primeira final o Fluminense acabou perdendo. Para quem não lembra, foi em 2008 essa final, né? O Fluminense ficou no quase aí depois de uma campanha no mata-mata muito boa. O Fluminense eliminou o Atlético Nacional nas oitavas de final, né, que é um time colombiano muito tradicional. Nas quartas de final eliminou o São Paulo, cara, o torcedor São Paulino chora muito essa derrota até hoje. E na semifinal eliminou o Boca Juniors, né? E aí o Fluminense foi disputar a final contra a LDU, que acabou de vencer recentemente a Copa Sul-Americana. No jogo de ida, né, perdeu lá por 4-2. No jogo de volta venceu por 3-1, com 3 gols do famosíssimo e recentemente aposentado Thiago Neves, mas na decisão por pênaltis aí, né, com essa chuva de gols na final da Copa Libertadores, o jogo foi para os pênaltis e o Fluminense acabou sendo derrotado aí. O resultado das penalidades máximas foi 3-1 e o queridíssimo Thiago Neves também perdeu pênalti, né, cara? Que mistura de sentimentos, né? O cara faz 3 gols na final da Libertadores e ele Sim. perde o pênalti. E, entre aspas, ele já até falou em algumas entrevistas que tem torcedor que cobra ele de ter perdido o pênalti. Porra, é foda, né? Porra, porra. E eu acho que você não lembra muito desse time do Fluminense, Gustavo. Não tô te chamando de leite com pera, mas você deve lembrar vagamente dessa final, né? Sim, sim, lembro vagamente. Eu lembro mais do Fluminense de 2010, era um time, né, mais ou menos parecido, mas o time de 2008 para chegar na final da Libertadores, sem dúvida, tinha alguns temperos a mais. Exato, e é um jogo que eu recomendo todo mundo assistir. Essa final da Libertadores no Maracanã foi um jogaço de futebol. Fluminense tinha um baita time, além do Thiago Neves, tinha o Conca, tinha o Dodô, que estava jogando muita bola, o Washington, Washington, exato, que jogou no São Paulo. Enfim, era um puta de um time. Eu achei um pecado o Fluminense ter perdido essa Libertadores, mas faz parte do futebol, né, Gustavo? E falando da Libertadores desse ano, né, agora chegando na Libertadores de 2023, o Fluminense ele teve um início de campanha avassalador. Para quem não esperava, porque muita gente desconfia do trabalho do Fernando Diniz, já já a gente vai falar mais um pouquinho do Diniz, mas para quem sim. desconfiava do trabalho do Diniz, pelo menos a primeira parte da fase de grupos foi perfeita do Fluminense. As 3 primeiras partidas foram 3 vitórias, 3-1 contra o Sporting Cristal, 1-0 contra o The Strongest, puta, eu tenho uma dificuldade de falar esse nome, e Strogonoff, 5, como diria Strogonoff, Michael God of Zaga. e 5-1 contra o River Plate. Só isso. 5-1 contra o River Plate é um puta de um resultado que mete um respeito absurdo para a equipe que está no grupo do River Plate, até porque o River Plate é uma das maiores potências da América do Sul. E a primeira parte, o primeiro turno, vamos dizer assim, da fase de grupos foi perfeita para o Fluminense. Só que a segunda parte, o Fluminense caiu demais de rendimento. Perdeu para o River Plate, perdeu para o The Strongest e empatou com o Sporting Cristal. Então, foram 10 pontos apenas, né? Fez um ponto nas últimas 3 partidas, um desempenho bem fraco do Fluminense. O Fluminense ele garantiu essa classificação graças à primeira parte aí da fase de grupos. Exatamente, mesmo com essa campanha aí de altos e baixos, né, na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense terminou como líder desse grupo com 10 pontos, empatou com o River em número de pontos e ficou à frente ali graças ao saldo de gols. Inclusive tem um detalhe interessante que o Fluminense foi o líder que menos pontuou, né, foi o pior líder aí da fase de grupos, e se o Fluminense tivesse em outros 4 grupos, né, então conta um pouco com a sorte, por exemplo, o Fluminense não teria se classificado, né, então
esse número de pontos aí foi ok para conseguir a classificação, mas foi no limite, né, cara? Se o Fluminense tivesse outro grupo um pouco mais complicado, claro que eu tô falando mais do lado do Sporting Cristal e do The Strongest, o Fluminense poderia ter se complicado e nem avançado para as oitavas de final. Tanto que, diferente de muitos líderes, às vezes não precisa nem ser o melhor líder de toda a campanha na Libertadores. E o time vai decidindo em casa todas, mesmo não tendo feito a melhor campanha. O Fluminense teve partidas já nas quartas de final que teve que decidir fora de casa por conta dessa campanha bem regular aí na fase de grupos. Foram tropeços ali consecutivos e acho que ganha muita confiança, né, Gustavo? Mete um 5-1 no River Plate, acho que dá aquela elevada na confiança. Eu acho que o Fluminense acabou pecando nisso, mas teve tempo ali de corrigir, teve tempo de aprender ali com os erros. E nas oitavas de final, o Fluminense já encarou o Argentinos Júnior, um confronto bem complicado contra uma equipe tradicional argentina, obviamente não tão tradicional como o River Plate, como o Boca Juniors, mas é uma equipe forte da Argentina. E no primeiro jogo, o. Opa, peraí, tem minhas colinhas aqui, são muitos resultados, né, gente? Eu tô ficando cego igual o Gustavo, vamos lá. Eu sou míope, eu O... falei aqui. E na Argentina, o Fluminense ele empatou por 1-1, e no Rio de Janeiro, com gols de Samuel Xavier, o, o Samuel Xavier ele marcou na Argentina e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi 2-0, o Samuel Xavier marcou aos 41 do segundo tempo e o Kennedy marcou aos 52. Então, o Fluminense garantiu a classificação. Quem vê só o resultado, né, Gustavo? Pensa, tranquilo, 2-0, não tomou susto, mas o primeiro gol foi sair aos 41 do segundo tempo. Lembrando que o jogo contra o Argentinos Júnior é aquele jogo que o Marcelo ele acaba quebrando a perna do jogador lá na O Argentina. jogo de ida, né? Isso, um lance totalmente acidental, mas ele acabou sendo expulso, um lance bem feio, né, Gustavo? Nem pus aqui porque não vale a Não, pena. ó, melhor. Não, muito interessante. E as oitavas foi bem complicada já pro Fluminense, né? Já começou as dificuldades pro Fluminense. Exatamente. E o Samuel Xavier, né, com esses gols aí numa fase mata-mata, se ganhar o título é ídolo, né? Sem Ah, tá, dúvida foi bem beleza. decisivo aí nessa, não tanto quanto outros jogadores, mas é um cara que vai ser lembrado com carinho, assim. Eu vou usar de exemplo o meu time, tá? Você falou até do Corinthians, ele não vai ter a importância de um Germancano, mas ele vai ser lembrado assim como um Paulinho é lembrado no Corinthians na Libertadores. Vamos Faz todo sentido, comparando, perfeito. faz sentido, né? E como um Cicinho é lembrado na Libertadores de 2005. Enfim, Cicinho, que recentemente falou que em 2012 estava no Real Madrid, e na verdade ele estava jogando no esporte, né? Você viu essa resenha aí? eu vi. Enfim, né? O... Vamos seguir aqui. Como você disse, né? O Fluminense, por conta da campanha aí na fase de grupos, já nas quartas de final teve que decidir fora de casa, né? Só um detalhe antes de falar dessas quartas de final. Enquanto o Fluminense jogava contra o Argentino Júnior, que você acabou de citar, o Flamengo pegava o Olímpia, né, Caio? E aí tinha toda a expectativa de, né, não sei se foi a primeira vez, posso estar enganado, mas a gente tem um Fla-Flu na Copa Libertadores, né? Que era o que estava todo mundo esperando. O Fluminense fez a parte dele, mas o Flamengo não fez, foi eliminado pelo Olímpia, foi uma surpresa aqui. Na época a gente falou bastante aqui no canal. Então, o Fluminense nas quartas de final foi disputar contra o Olímpia, né, Caio? E, diferente do seu rival Flamengo, foram 2 vitórias tranquilas. No jogo de ida, o Fluminense jogou no Rio de Janeiro, venceu por 2-0. Aliás, o jogo de... É isso mesmo. E foi 3-1 no Paraguai, é isso? Em casa, os gols foram do André e do Germancano, né? E no Paraguai, Kennedy fez o gol, novamente o Kennedy, e o Cano fez mais 2 gols aí, decidindo 2 vezes contra o Olímpia. O Olímpia que, novamente, havia eliminado o Flamengo. E assim o Fluminense avançava para a semifinal da Libertadores.
O Kennedy, que ele veio se tornando um coringa, né, nessa Libertadores. É um cara que estava saindo do banco de reservas, estava marcando gols, e hoje briga aí pela titularidade, tem grandes possibilidades de ser titular no sábado. E o Kennedy, Gustavo, não sei se você lembra, ele jogou o Paulista aqui em São Paulo, obviamente, por um time do interior paulista. Se eu não me engano, ele jogou na Ferroviário Campeonato Paulista, fez um bom Paulista e o Fluminense terminou o empréstimo, ele voltou para o Fluminense. O Fernando Diniz começou a dar oportunidades e ele se tornou um cara decisivo no Fluminense. Mas no começo do ano, foi um cara aí que o Fluminense preferiu emprestar para ganhar um pouquinho mais de rodagem. Deu certo. Eu confesso que eu não me lembrava, mas agora você falando retornou à memória. Eu lembro que ele tinha começado no Fluminense, era uma promessa e perdeu espaço, né? E aí com né, o Fluminense retomando o jogador pode ajudar aí o Fluminense num título inédito da Copa Libertadores, fazendo gols, hein, Caio? Gols importantes. Sem Não parou dúvida. por aí, né? E o jogo do ano, né, Gustavo, até o momento, obviamente, foram essas semifinais contra o Internacional. Primeiro porque foi 2-2 no Rio de Janeiro. Pô, no Rio de Janeiro era o lugar que era para decidir, né? No Maracanã, É. a casa do Fluminense. O Fluminense tinha, entre aspas, uma obrigação de sair com resultado positivo. O Germancano marcou os 2 gols, decisivo demais, né? Absurdo o quanto ele é decisivo para o Fluminense. Tava até ouvindo hoje, Gustavo, e comecei a pensar nisso, né? A gente fala de jogadores que são mais velhos, o, o, o Corinthians mesmo é um time que todo mundo fala não tá rendendo porque é um time que tem muito jogador velho. O Cano tem 35 anos Sim. e tá há 2, 3 anos aí fazendo mais de 30 gols por temporada, mais de 25 gols por temporada. Então, não é a idade, né? É a vontade, é a disciplina do jogador. Então, eu até comecei a repensar algumas coisas, até ouvindo sobre o Germancano. E ele vem sendo muito importante. E o Fluminense, ele jogou com um jogador a menos no Rio de Janeiro. O Samuel Xavier, que foi o herói das oitavas de final, ele foi expulso. O Inter virou a partida e o Fluminense ele teve Por que falar em buscar expulso, olha quem tá ali na foto, o nosso querido Vitão, que foi expulso com Vitão, que 6 minutos de jogo. entregou a vitória para o Curitiba, né, no final de semana. Enfim, segue. Mas foi isso. No Rio de Janeiro, Gustavo, a história foi essa. O Fluminense ele acabou indo até para superação, porque estava com um jogador a menos e tomou a virada e conseguiu buscar um empate. E no Rio Grande do Sul, aí você conta como que foi a história, mas o torcedor tricolor com certeza lembra, né? Com certeza lembra, né? No Rio Grande do Sul, bom, já era ruim sair com o empate do Maracanã, né? Mas como o Fluminense estava perdendo, buscar esse empate foi de certa forma bom, mas ainda assim ficou uma preocupação imensa para o jogo de volta, né? E aí no Rio Grande do Sul, Caio, aos 36 minutos de jogo, o mercado abriu o placar pro Internacional, né? E complicou tudo, né? Agora o Fluminense novamente precisando buscar um resultado, assim como no Maracanã, só que dessa vez fora de casa, certo? O Kennedy, né? Novamente apareceu, nosso querido John Kennedy, nome de um renomado presidente, ex-presidente dos Estados Unidos. Nosso querido John Kennedy empatou o jogo aos 36 minutos do segundo tempo. Eu tinha falado 36 gol do mercado. O gol do mercado não foi aos 36. O gol do mercado foi o primeiro gol do jogo. E aos 36 minutos do segundo tempo, o Kennedy empatou o jogo, né, já na reta final. Aí o Fluminense volta para o jogo. E aos 42 minutos, o Germancano marcou o gol que garantiu uma classificação histórica aí do Fluminense para a final da Copa Libertadores, né? Para o Fluminense, um jogo histórico, um jogo muito grande, principalmente por sair atrás do resultado, por buscar essa vitória de virada aí fora de casa, que são pouquíssimas equipes que conseguem, né? Ainda mais numa Copa Libertadores. E para o lado internacional, um balde de água fria, né? Mas a gente não está aqui para falar do Inter, né? Mas se você quiser fazer o seu comentário aí, fica à vontade. O vídeo de hoje é para exaltar o Fluminense e é o que você falou, né? Ganha muita moral, porque ganhar no Beira-Rio não é fácil, não só para o Fluminense, mas para qualquer equipe do Brasil, e conseguir uma virada no fim do jogo, enfim, são detalhes aí, são temperos dessa partida que engrandece ainda mais essa vaga do Fluminense na final e que vai pegar um puta de um adversário também, o Fluminense, né? Boca Juniors só.
É uma das Exato. principais equipes aí que disputa a Libertadores da América. O Boca Juniors, se ele vencer a Libertadores, que a torcida do Flu não quer de jeito nenhum, mas caso aconteça isso e o Fluminense e o Boca Juniors seja campeão, ele será o maior campeão da história da Libertadores. Ele se iguala com o Independiente. Então, é um gigante de Libertadores, né? Mas o Fluminense ele quer desbancar e tem todas as condições para isso, né, Gustavo? E falando no Boca, né? Já aproveitando a deixa, a final vai ser no Maracanã. É um cenário perfeito, né, Gustavo? Tá tudo Perfeito, perfeito. desenhado assim para Não tem como perder de novo. Olha dar esse cara. certo para o Fluminense. Lembrando que a final que perdeu foi no Maracanã. Foi. E é um jogo único. Eu acho que nisso o Fluminense leva uma certa desvantagem, mas para o final da live a gente fala sobre isso. Mas eu acho que o Fluminense é a equipe mais técnica, o Fluminense é a equipe mais qualificada. E sendo um jogo único, eu acho que ela acaba saindo no prejuízo. Não, levando em consideração ainda que o Boca Juniors não venceu nenhum jogo na fase mata-mata. Nenhum, zero. Passou todas as fases com empates, né? E nos pênaltis. Muito bem lembrado, é Isso é um verdade. detalhe importantíssimo, né? Mostra o poder de fogo do Fluminense comparado ao do Boca Juniors, né, Caio? E falando do retrospecto, né, do duelo entre as duas equipes, elas têm um histórico completamente equilibrado ali, páreo, né? São 6 disputas aí na história, 2 vitórias para cada lado e 2 empates. E em partidas mata-mata, Gustavo, é um confronto que tem até uma certa história. São dois confrontos, né? Em 2008, o ano que o Fluminense chegou na final, o jogo contra o Boca foi na semifinal e o Fluminense levou a melhor, chegou na final e o final não foi tão feliz. E em 2012, o Fluminense chegou nas quartas de final e encarou o Boca. Naquela oportunidade, quem chegou na final daquela Libertadores foi o Boca Juniors, mas Sim, nas quartas o Boca ele garantiu a classificação para a semifinal. Então, quem passa nesse confronto aí sempre chega na final. Agora, nesse caso, é a final. é a Vamos ver quem grande vai final. sair feliz, quem vai sair chorando no jogo de sábado, Gustavo. Sem dúvidas. E o grande destaque, né, Caio, do jogo aqui, do lado do Fluminense, né, a gente já adiantou, tá aí a imagem do... Ah, essa aqui é a imagem do Thiago Silva, olha aí, o Isso é no baú jogo do, de o baú 2008. do R-City. Jogo de 2008, Thiago Silva pelo Fluminense, né. Esse Bom, é, esse é o o de grande... 2012. Oi? Esse é o jogo de 2012 que o Boca passou. Olha o nosso querido Thiago Neves aparecendo novamente. Ei, Thiago Neves em Libertadores, viu? Enfim. Thiago Neves já ganhou alguma Libertadores? Não, né? Só Não, apanhou, né? Só tomou taco. só. Grande jogador aqui no Brasil, mas Libertadores, o coitado. Enfim, o grande destaque do time do Fluminense, né, cara? A gente já adiantou aqui, você já adiantou aqui no vídeo, que é o Germancano, né? É um jogador experiente, como você adiantou, mas que está numa fase excepcional. Ele tem 35 anos e está vivendo aí uns anos incríveis na sua carreira. O Germancano apareceu aqui para o futebol brasileiro um pouco tarde, né? E mostrando um altíssimo nível. Seria titular em qualquer time do futebol brasileiro hoje, né? Nessa temporada ele tem 36 gols marcados em 54 partidas, isso é uma média de 0,66 gols por jogo, né? E até o momento é uma média melhor do que a do ano passado, né? O ano passado foi uma média incrível também. Ele marcou 44 gols em 70 jogos, mas a média foi menor do que a atual média, né? A temporada ainda não acabou, obviamente, mas a média foi menor do que a atual média, que foi de... O ano passado foi 0,62, né? Então já impressiona muito. Parece que quanto mais velho, melhor a média do Germancano. Um destaque interessante também, queria, antes da gente virar, para completar do Cano, é que ele, em pouco tempo no Fluminense, já igualou o Fred, né, o maior artilheiro do Fluminense em Libertadores. E outro detalhe, só o Cano, se não me engano, tem o mesmo número de gols que o Boca Juniors no campeonato inteiro, na Libertadores inteira. Se não tiver o mesmo número, tem mais. Mas a Absurdo, né? informação que eu tinha captado é que o Cano tem o mesmo número de gols que o Boca Juniors na Copa Libertadores. Então, é mais algo para confirmar aí que o Fluminense, na minha opinião, já adiantando aqui, vem como favorito para esse duelo.
E além do Cano, o Fluminense ele tem outro gringo, né, Gustavo, que vem sendo destaque. Obviamente, antes de falar desse gringo, tem outros nomes que são importantes: Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Felipe Melo, goleiro Fábio, são nomes importantes. Mas a gente pega aqui dois, principalmente ali, que vem se destacando principalmente no setor defensivo. E é o colombiano Arias. O John Arias ele tem 13 assistências na temporada e 9 gols marcados. Diferente do German Cano, ele é um garçom, né? Joga ali pelos lados do campo e serve bastante, principalmente o German Cano, para marcar gols. Diferente do Cano, ele é um pouco mais novo, tem 26 anos de idade, vem sendo convocado para sua seleção e ele vem sendo uma peça muito importante para o Fluminense aí na temporada. E sem dúvida é um jogador que a torcida tricolor tem muitas esperanças, Gustavo. Sem dúvida, tem sido um jogador que tem sido um grande assistente e também é fazedor de gols, né, Caio? Então, tá vivendo também uma temporada muito boa e ajudando o Fluminense a ir cada vez mais longe. Né? O Fluminense está numa posição, né, um pouco mais distante ali no Campeonato Brasileiro, mas, sem dúvidas, o foco é na Copa Libertadores e agora falta um jogo. Né? O Fluminense está a um jogo da glória eterna e esses jogadores aí que a gente citou, o Cano e o Arias, né, dois gringos, que vem, tem tudo para se tornar grandiosíssimos ídolos no time do Fluminense. Outro cara aqui que vale a pena a gente falar, né, Caio, é o comandante desse time, né, o muito criticado Fernando Diniz, né, pela primeira vez na carreira aí, ele teve essa continuidade numa equipe e uma confiança maior. Diniz já é a segunda passagem dele no Fluminense, né, então acredito que seja o time que ele mais teve uma identificação, né, conseguiu implantar ali o seu estilo de jogo. A primeira passagem acabou não dando certo, mas agora ele retornou e tem tudo para né, fechar. Não estou falando fechar no quesito de que ele vai embora, mas fechar a temporada com chave de ouro. O Diniz também teve um trabalho muito bom no São Paulo, mas acabou não ganhando títulos. Enfim, pelo Fluminense, o Diniz tem 104 jogos, né? São 58 vitórias e a boa fase dele aí nessa temporada rendeu um título carioca, né, no ano de 2023. Lembrando, com uma goleada em cima do Flamengo, né? O Fluminense, para quem não lembra, no jogo de volta do Carioca, venceu o Flamengo por 4-0, né? E o Diniz hoje é o técnico oficial da seleção brasileira, né? Está ali como treinador. Como é o nome o termo exato? Suplente, Interino. interino. Está como treinador interino da seleção brasileira, mas é quem está na posição ali, graças ao trabalho que vem fazendo no Fluminense. E detalhe, o Fluminense não é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não é o principal time do Brasil, a sensação do Brasil, ninguém coloca o Fluminense como o favorito de tudo, mas o trabalho do Fernando Diniz vem sendo muito respeitado aí. O que eu acho isso dele ser treinador interino da seleção tá com uma cara de migué. Eu acho que fugiu o nome do treinador do Real Madrid. Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti não vem, mas isso é papo para outro vídeo que a gente pode fazer, pode até criar um clickbait legal aí, mas eu acho que o Ancelotti não vem para o Brasil, mas enfim, né, veremos daqui a alguns meses, posso estar redondamente enganado, e principalmente é que ele não vem tendo bons resultados com a seleção, mas eu acho que se ele ganha essa Libertadores com o Fluminense, já dá um tchan a mais na carreira dele, até porque o grande título do Fernando Diniz, com todo respeito, é apenas um carioca. Sim. Antes disso, ele tinha títulos de Paulista da A3 e de Copa Paulista. É muito Sim. pouco para um cara treinar a seleção brasileira. É um cara que é muito falado, é muito badalado, vem fazendo realmente um bom trabalho no Fluminense, mas em questão de títulos, se ele conquistar esse título sábado, a carreira dele dá um salto ali, ele ganha um respeito muito maior, até por parte da crítica, né, Gustavo? Porque muita gente ainda desconfia do Diniz porque joga um futebol bonito, joga um bom futebol, só que ele chega até certo ponto, depois disso não consegue mais. Então, o título de Libertadores ali já dá uma moral e já dá um grande embasamento aí para o Fernando Diniz ter mais tempo de trabalho no Fluminense, quem sabe ter mais uma longevidade maior na seleção brasileira, enfim. E falando sobre a temporada do Fluminense, Gustavo, o Flu ele conquistou o Carioca,
chegou nas oitavas da Copa do Brasil, ele foi derrotado contra o Flamengo, e no momento ele é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. São 60 jogos na temporada, com 32 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. É um aproveitamento de 59,44%. E o Fluminense ele tá jogando no momento, tá jogando não, ele jogou agora há pouco, a gente está fazendo essa gravação na terça-feira, mesmo dia que o vídeo está indo para o ar, e o Fluminense ele perdeu para o Bahia por 1-0, mas óbvio, né? O Fluminense foi com uma equipe totalmente reserva e acabou sendo derrotado para o Bahia, abrindo essa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense ele se mantém na oitava colocação com 45 pontos conquistados, Gustavo. Tá ali perto da zona de classificação de Libertadores, porque se caso não dê Sim, certo essa Libertadores, o Fluminense ainda tem um tempinho para brigar pelo menos por uma vaga na pré, né? exatamente. Exatamente. E acho que chega, viu? Se né, acabando a Libertadores, acho que as últimas rodadas do Fluminense, caso perca, eu digo, né? Porque se ganhar também, acabou. Igual o São Paulo, mas enfim. Temporada tranquila, cara. Assim como São Paulo, é difícil você dar foco em mais de uma competição. Mata-mata, principalmente elencos não tão recheados como como eu citei aqui no começo do vídeo, Palmeiras e Flamengo, né? Que são times que têm condição, por nome, tá? Tô falando, não por fase atual, mas tem condição de brigar por um, dois, três campeonatos. Não é o caso de Fluminense, não é o caso de São Paulo, né? Quando você foca no campeonato, é muito difícil você manter a regularidade em outros. Lembrei até de uma entrevista do Casares, que hoje está no América Mineiro, que o repórter, pô, você não consegue manter a média e tal. Aí ele, pô, tem 70 jogos no ano. Se eu conseguir manter a média em 70 jogos, eu não tô aqui, eu tô no Real Madrid, porra. Então, Isso é verdade. enfim, E time do Brasil, em questão do que você falou de focar em um título, 99% dos times brasileiros não tem elenco para isso. Tem que é, focar em uma competição e tá certíssimo. São Paulo fez certo na Copa do Brasil, o Fluminense está fazendo certo na Libertadores. E se chegar com força máxima, Gustavo, até o momento não tem nenhum jogador que seja dúvida. O Fluminense, para mim, é favorito. Tem o pra mim fator do também. Maracanã, que ajuda muito. Tem um time melhor que o Boca Juniors. O Boca Juniors foi o que você disse, tá chegando ali. É um time muito copeiro, é um time malandro, mas ele não ganhou de ninguém para chegar nessa final. Foi uma classificação contra o Palmeiras nos pênaltis, todas as classificações, né, na verdade, foram nas penalidades. O jogo mais difícil, obviamente, foi contra o Palmeiras na semifinal e conseguiu segurar o Palmeiras. Eu tenho certeza que o Fernando Diniz está trabalhando isso para surpreender o Boca Juniors. Só que, Inclusive, acho que o Boca Juniors, pro Boca Juniors, é um bom negócio os pênaltis, viu? Não sei não, vocês não vão entrar com essa intenção. Porque sem contra o dúvida, Palmeiras, pelo menos no jogo de volta, desde o primeiro minuto de bola rolando, eles estavam muito confiantes que eles iam ganhar nos pênaltis. Assim, zero o tentativa. goleiro deles é muito bom, né? E falando sobre essa semifinal do Palmeiras, brevemente, eu acho que o Abel Ferreira errou na escalação ainda, que senão o Palmeiras teria se classificado. Acho que Sim, colocar o Mike como ponta direita foi um erro ali do Abel Ferreira, que custou muito caro. E diferente do Palmeiras ali, que tinha perdido o Dudu, que estava com problema de lesão, o Fluminense não tem esse problema. Então tá com o time encaixadinho, tá com um time que tá jogando junto desde o início da temporada. Então, para mim, o Fluminense é favorito. Eu acho que é mais um brasileiro aí que vai conquistar um título de Libertadores, Gustavo, porque no Rio de Janeiro, Flamengo e o Vasco têm Libertadores. Se o Fluminense conquistar, vai faltar só o Botafogo. E eu que acho vai que o buscar o ano que Fluminense vem. é, vai para Libertadores, quem sabe, né? E o Fluminense tem totais condições aí de conquistar esse título. Para mim é favorito. Você também disse que é favorito, né? No seu ponto de vista. Sim, senhor. Concordo Qual o placar de plenamente. sabadão, Gustavo? 2-0 Fluminense. Vou de 1-0 só para não ir na mesma opção que você, mas eu estava pensando em algo semelhante. Você que está acompanhando até aqui, ó, quase 35 minutos de vídeo, comenta aqui o placar para a final de sabadão. Faltam 4 dias, a torcida tricolor deve estar numa ansiedade desgraçada. E antes de fechar o vídeo, Gustavo,
falar sobre o nosso novo parceiro aqui no R-City, que é a Fut Fanatics, falando sobre artigos esportivos, falando sobre Fluminense, e ainda vou dar uma dica bem legal do Fluminense. Fut Fanatics é um site de artigos esportivos que tem opções infinitas de camisas de times. Time da Série A, B, C, D, que disputa só o Paulista, que disputa A2, enfim. Todos os gostos. Tem camisa para todos os gostos. E além disso, a Fut Fanatics ela trabalha com roupas casuais e tênis esportivos. O link também está na descrição aqui desse vídeo. E clicando no link tem descontos super especiais aqui. E falando sobre o Fluminense, a terceira camisa do Flu, que é muito bonita, foi muito falada quando saiu essa camisa do Fluminense inspirada no Cartola. Ela está com o melhor preço do mercado. Você pode pesquisar em outros sites que não vai encontrar no mesmo valor que está aqui no nosso link, tá bom? E além disso, 7 vezes sem juros no cartão. Sai quase de graça, né, Gustavo? 7 vezes. Top, Sai muito barato, não dói nem no bolso, não é nem uma cervejinha aí, o refri que você toma. Então, não perca essa oportunidade. Você que é torcedor tricolor, que é um manto novo, né, para acompanhar a final, é aqui na Fut Fanatics, tá bom? Não perca essa grande oportunidade que a Fut Fanatics está dando apenas para os inscritos e quem está acompanhando o vídeo aqui no R-City. Minha cara fugiu um pouquinho, mas o importante é que o áudio saiu, né, Gustavo? exatamente, o recado foi dado, e é isso, eu já vou ficar aqui de olho no site da Fut Fanatics também. Tá vendo como eu sou gastão, cara? Você falou que eu guardava dinheiro, não guardo nada, não posso ver uma oportunidade. Exatamente. Mas é isso. Vídeo do Fluminense, retrospectiva aí nessa Libertadores 2023. Grande campanha, principalmente na fase mata-mata. A fase de grupos tem que dar um puxãozinho de orelha, porque o Fluminense oscilou bastante. Mas a fase mata-mata, onde realmente valia, o Fluminense foi gigante, conseguiu grandes classificações, principalmente nas oitavas e na semifinal. E tem tudo para fazer um jogaço de futebol jogando no Rio de Janeiro, no Maracanã, sábado à tarde. O cenário é perfeito, Gustavo. Tudo está encaminhando para um título do Fluminense. Só depende do Fernando Diniz e dos jogadores que vem fazendo uma grande campanha. Exatamente. 15 anos depois, o Fluminense tem mais uma oportunidade, né, de decidir uma final de Libertadores dentro do Maracanã, né? Então o torcedor com certeza está muito ansioso. Aliás, eu me imagino, eu me coloco na posição, porque o São Paulo passou pela mesma coisa, né? Foi outra competição, mas tinha ali um sentimento parecido. Então, o ano é tricolor, né? Só o Fortaleza que levou Pisa, mas o ano é tricolor. Exatamente. O Fortaleza, a primeira final internacional aconteceu no último sábado, não deu muito certo para o Fortaleza. Mas sabadão, tudo, tudo indica que vai dar certo para o Fluminense. Espero que eu e o Gustavo esteja trazendo sorte para a torcida tricolor das Laranjeiras, até porque eu não tenho nada contra o Fluminense. Então, se o Fluminense for campeão da Libertadores, eu não vou ficar triste. Sou corintiano, eu não escondo de ninguém, então para mim não tem problema algum. Curtiu o vídeo, torcedor tricolor? Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se você já é da casa, obrigado aí pela companhia de sempre. Se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o trabalho do R-City. Não é mesmo, Gustavo? Mais algum É isso recado? aí. Zero recado, você já deu todos os recados possíveis. Só queria dizer que também, caso o Fluminense perca, certamente estão pagando por ter eliminado São Paulo na Libertadores 2008. Muito obrigado. Gustavo ainda tem uma mágoa, hein? 15 anos depois. Pois é. Era a Libertadores do Muricy, porra, pelo São Paulo. Porra. Enfim. Depois ele ganhou pelo Santos, pô. Ah, mas eu não torço pro Santos, caralho. Mas é isso, rapaziada. Vídeo de terça entregue. Sexta-feira tem mais um videozinho falando do Fluminense. Aí é o pré-jogo da grande final. Gustavo vai trazer todos os detalhes dessa final. Então não perca, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo dessa grande final de Libertadores. Um grande abraço a todos, uma ótima noite e tamo junto, rapaziada. Falou, Tamo Gustavo, é junto, nóis. valeu, falou, boa noite.